Seja muito bem-vindo a mais um devocional diário. Hoje vamos refletir sobre um tema fundamental para todos aqueles que amam o Senhor e desejam anunciar sua palavra: a importância de pregar o Evangelho com sabedoria, mas sempre com fidelidade à verdade. Comecemos lendo o texto base da nossa reflexão, que está em 1 aos Coríntios 9, 19 a 22. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas, quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou, de fato, debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Este texto revela o coração de um homem completamente comprometido com seu chamado. Paulo, grande apóstolo e missionário, nos mostra uma lição poderosa de como a sabedoria pode caminhar lado a lado com a fidelidade ao Evangelho. Note que Paulo não diluía a mensagem para torná-la mais aceitável. Ele não adaptava a verdade para agradar ou evitar confrontos. Pelo contrário, ele adaptava a forma, mas nunca o conteúdo. Essa é uma lição fundamental, que, infelizmente, muitos têm perdido em nossos dias. Em nosso tempo, há uma forte pressão para que a mensagem cristã se torne mais palatável, mais moderna, mais inclusiva. Porém, o verdadeiro Evangelho jamais precisou de maquiagem. Ele é em si mesmo poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo compreendia as diferentes realidades culturais, sociais e espirituais daqueles a quem pregava. E, com a ajuda do Espírito Santo, ajustava sua abordagem para alcançar o coração de cada ouvinte, sem nunca comprometer a essência da mensagem. A verdadeira sabedoria na pregação não consiste em criar novos caminhos para Deus, mas em iluminar o único caminho já revelado em Cristo. Como lemos em Atos 16:30, o carcereiro perguntou a Paulo e Silas: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E a resposta foi simples e direta: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Não houve adição nem enfeites, apenas a pura e poderosa verdade. Agora precisamos falar de um aspecto delicado, mas extremamente necessário: o perigo de tentar suavizar a verdade para torná-la mais aceitável. Em nossos dias, muitos pregadores e líderes, por boas intenções ou por medo de desagradar, têm optado por adaptar a mensagem para atender às sensibilidades do público moderno. Substituem o arrependimento pelo conforto, a santidade pela autoajuda, o chamado ao discipulado por promessas de prosperidade. Contudo, essa estratégia é perigosa e, no final, contraproducente. A palavra de Deus não precisa de adornos para ser eficaz. Jesus nunca escondeu as exigências do discipulado. Em Lucas 9:23, ele declarou: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Essa não é uma mensagem popular, mas é a verdade que liberta. O Evangelho não é uma mercadoria a ser vendida com slogans atraentes, nem um produto de consumo cultural. Ele é o anúncio da reconciliação entre Deus e o homem, o chamado para a morte do velho eu e o nascimento de uma nova criatura em Cristo. Quando tentamos transformá-lo em algo mais atrativo para agradar as multidões, corremos o risco de apresentar um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. Paulo nos adverte severamente sobre isso em sua carta aos Gálatas, afirmando que até mesmo anjos seriam amaldiçoados se pregassem um evangelho diferente. Essa seriedade precisa ser resgatada na nossa geração.
É evidente que devemos ser sábios na forma como nos comunicamos. Devemos buscar linguagem compreensível, exemplos atuais, ilustrações que toquem o coração dos ouvintes. No entanto, o conteúdo, a essência, a verdade eterna de Deus, essa permanece imutável. É como um médico que, ao diagnosticar uma doença, não pode suavizar o diagnóstico apenas para poupar o paciente de ouvir más notícias. A verdade é necessária para que haja cura. O pecado precisa ser confrontado com a verdade, pois só assim o coração do homem reconhecerá sua necessidade de arrependimento e salvação. Chegamos a um ponto essencial da nossa reflexão: a origem da sabedoria necessária para pregar o Evangelho com fidelidade. Não é uma sabedoria humana, fruto de inteligência natural, estudo acadêmico ou habilidade de oratória. É a sabedoria que vem do próprio Deus. Tiago 1,5 nos dá uma promessa preciosa. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Deus não reserva sua sabedoria para alguns privilegiados. Ele a oferece abundantemente a todos os que, com humildade e sinceridade, a buscam. Essa sabedoria não se manifesta em discursos eruditos, nem em palavras rebuscadas, mas em clareza, mansidão e pureza de coração. Em 1 Pedro 3,15, somos instruídos: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seus corações. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Observe o equilíbrio. Estar preparado, sim, com o conhecimento da palavra, com respostas fundamentadas, mas sempre com mansidão e respeito. Não se trata de vencer debates ou provar quem está certo. O objetivo da pregação não é o convencimento intelectual, mas o toque do Espírito Santo no coração do ouvinte. Lembremos que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não somos nós, mas o Espírito Santo. João 16:8. Nosso papel é ser instrumentos fiéis e disponíveis, permitindo que Deus fale através de nós. Hoje, vivemos num mundo polarizado, onde as discussões são muitas vezes carregadas de arrogância, ataques pessoais e disputas ideológicas. Como pregadores da palavra, somos chamados a trilhar um caminho diferente, o da sabedoria pacífica, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos. Ser sábio, portanto, não é apenas saber o que falar, mas também saber como falar e quando falar. Muitas vezes, o silêncio guiado pelo Espírito é mais poderoso do que um discurso impensado. Pregação sem unção é como semente lançada em solo de pedra. A palavra até é pronunciada, mas não encontra espaço para germinar no coração do ouvinte. Foi por isso que Jesus, antes de enviar seus discípulos ao mundo, disse: Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. É o Espírito Santo quem dá vida à palavra. É ele quem abre os olhos espirituais dos que ouvem, quebranta corações endurecidos, convence do pecado, desperta o arrependimento e produz fé salvadora. Sem a ação sobrenatural dele, nossa pregação é apenas som. Paulo reconhecia essa total dependência quando escreveu aos Coríntios: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Em tempos modernos, há uma tentação crescente de substituir o poder do Espírito por métodos humanos, estratégias de marketing, técnicas de oratória, programas de crescimento, eventos bem produzidos. Tudo isso pode ter algum valor administrativo, mas jamais substituirá a unção.
É importante destacar que a verdadeira unção não se manifesta em espetáculos ou emoções vazias, mas em transformação genuína de vidas. Pessoas que passam da morte para a vida, do pecado para a santidade, da escravidão espiritual para a liberdade em Cristo. Quando pregamos debaixo dessa unção, até as palavras mais simples carregam o peso da glória de Deus. Um sermão singelo, mas inspirado, pode penetrar mais fundo do que 1000 discursos sofisticados. Portanto, querido irmão, querida irmã, ao pregar o Evangelho, seja num púlpito, numa conversa informal, num vídeo na internet ou numa oração com um amigo, busque sempre a capacitação do Espírito Santo. Sem ele, nossas palavras são vazias. Com ele, nossas palavras carregam vida eterna. Chegamos ao final da nossa jornada neste devocional. Vimos até aqui que pregar o Evangelho é uma responsabilidade santa que exige fidelidade à verdade, como nos ensinou Paulo, nunca adaptar o conteúdo da mensagem para agradar aos homens, mas sim permanecer firmes na palavra de Deus, sabedoria vinda do alto, concedida por Deus àqueles que a pedem com sinceridade e humildade, unção e poder do Espírito Santo, que tornam nossa pregação eficaz e geram verdadeira transformação nas vidas dos ouvintes. Agora, permita-me trazer uma aplicação prática para o nosso tempo. Vivemos dias em que multidões desejam ouvir mensagens motivacionais, palavras que massageiem o ego, promessas de bênçãos fáceis e vitórias sem renúncia. O Evangelho, porém, continua a nos chamar para o arrependimento, a cruz, a renúncia do eu e a entrega total a Cristo. Ser um pregador fiel hoje significa muitas vezes ir na contramão da cultura vigente. Significa amar tanto as pessoas a ponto de lhes dizer a verdade, mesmo quando essa verdade confronta. Significa ser um arauto da graça, mas também da justiça de Deus. Quando adaptamos a forma sem corromper o conteúdo, como Paulo fazia, conseguimos alcançar pessoas diferentes, de culturas distintas, de histórias variadas. Quando somos guiados pelo Espírito, ele nos dá a palavra certa na hora certa. Quando pregamos com temor e reverência, Deus opera além do que podemos imaginar. Lembre-se, a colheita pertence ao Senhor. Nossa parte é semear com fidelidade. Como diz Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Portanto, não busquemos agradar a homens, mas sim ao Senhor. Não busquemos popularidade, mas sim obediência. Não busquemos aplausos, mas frutos duradouros para o reino de Deus. Que possamos, com temor e alegria, anunciar o Evangelho com clareza, mansidão, sabedoria e poder. Que sejamos, como Paulo, servos de todos, com o objetivo de ganhar alguns para Cristo, sempre confiando na atuação sobrenatural do Espírito Santo. Agora, oremos juntos. Senhor Deus e Pai, reconhecemos que somos apenas vasos de barro, totalmente dependentes de Ti. Dá-nos, ó Pai, a Tua sabedoria para pregarmos a Tua palavra com mansidão e clareza. Enche-nos com o Teu Espírito Santo para que nossa pregação não seja palavra vazia, mas venha carregada do Teu poder. Livra-nos de toda tentação de adaptar ou diluir a Tua verdade. Que sejamos em todo o tempo fiéis ao Evangelho de Cristo, proclamando a cruz, a graça e a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários. Amém. Glória a Deus. Eu quero ser um pregador fiel à verdade. E compartilhe este devocional com alguém que também precisa ser encorajado a pregar com sabedoria e unção.